Após a demonstração de como funciona a plataforma do SIS Pré-Natal, nós agora apresentaremos a nossa proposta para uma nova interface do sistema e também propondo novas funcionalidades. Foi feita uma revisão e análise sistemática de todos os campos do sistema, através de uma gama de materiais, inclusive publicações advindas do próprio Ministério da Saúde, com manuais, cadernetas, normativas técnicas direcionadas à saúde da gestante, inclusive a classificação de risco também, que é uma proposta da Rede Cegonha que vem sendo enfatizada aqui no estado de Santa Catarina, para a utilização desse documento. Então, nós fizemos uma análise de todos os campos do sistema e, posteriormente, a gente foi até a UFSC para ter uma aula sobre prototipação com os estagiários do professor Custódio do LabSec, nos ensinando a como utilizar a ferramenta, que é o que a gente está utilizando aqui hoje, que é do Adobe XD, para que a gente pudesse fazer uma prototipação. E isso foi muito interessante, porque é uma forma do profissional de saúde, como a gente não sabe fazer a programação, ter essa experiência do designer, de como nós gostaríamos que fosse a apresentação e as funcionalidades do sistema. Então, aqui seria a nossa tela de acesso. A diferença da tela do Ministério da Saúde para essa é que a entrada seria através do CPF. Em atendimento a um decreto que saiu em março, que todas as instituições públicas vão ter que estar utilizando o CPF como forma, como fonte de informação e de acesso aos sistemas, Então, aqui a gente já está atendendo essa normativa. O profissional entraria, então, com seu CPF e senha. Aqui, para a gestante também é a mesma coisa. Nós fazemos uma ressalva que, em alguns casos de pacientes estrangeiras, nós temos recebido muitas pacientes do Haiti, da Venezuela, teria a opção também de estar entrando com o cartão nacional do SUS até que a sua situação fosse regularizada e para que não impeça, dificulte a digitação dos dados. Então, aqui a gente entraria com dados com o CPF da gestante. Aqui, o profissional ele teria a opção do atendimento, que seria nova gestação, ou registro de consulta de pré-natal ou puerpério, que é até 42 dias pós-parto. Então, aqui eu entraria para fazer uma nova consulta, Aqui a nossa tela de identificação, diferente da anterior, o profissional teria o livre-arbítrio de poder estar modificando o que ele julgar necessário, e depois essas informações elas seriam comparadas lá na base do Brasil Cidadão, que também é uma proposta do governo para que as informações fossem condensadas e unificadas. Aqui o que nós acrescentamos nessa aba foi a questão da foto, porque é muito importante uma identificação visual do paciente, e isso, inclusive, atende às questões de segurança e qualidade no atendimento. E também da língua dominante, porque nós julgamos importante que o profissional sinalize isso para o Ministério da Saúde, para que eles façam ações de planejamento, ações educativas, e saibam até em que língua está trabalhando. De repente, uma caderneta agora na língua, no francês, para os haitianos, porque a gente tem muita dificuldade de comunicação, Aqui, então, teria a opção de consulta. Aqui, o profissional teria a opção de fazer um registro, de nova consulta, histórico clínico, patologias, No registro de nova consulta, então, essas informações, elas vieram da caderneta física da gestante. Muitas dessas informações, elas não estão na plataforma do SIS Pré-Natal, como o BCF, situação fetal, apresentação, altura uterina, edema, pressão arterial. Essas informações, elas não têm na plataforma do SIS Pré-Natal, e conforme for ocorrendo o preenchimento dos campos e das consultas, o profissional ele teria opção de navegação, Então aqui, ele já preencheu 4 consultas, eu quero voltar lá na consulta 2, porque de ter algum dado eu preciso comparar. Então aqui estaria todas as informações, e ele conseguiria ter acesso a tudo que foi construído, Aqui nos registros também clínicos, obstétricos e ginecológicos também nós trabalhamos com o sistema de alerta. Então, conforme o preenchimento
do profissional, dos campos, né? Normalmente todas essas informações aqui, elas são preenchidas na primeira consulta. E conforme o tempo vai passando, se ela vai trazendo informações diferentes, a gente vai modificando isso no sistema, tá? Mas a ideia é, conforme o profissional for preenchendo, o sistema traga cores, né? Entre verde, amarelo e vermelho, as cores do semáforo. E automaticamente isso fosse somado e realizado uma pontuação para calcular o risco dessa paciente. Então, idade acima de 35 anos é considerado, pontua para a questão do alto risco. Então, aqui ela tem 36, né? Tabagismo, ela é gemelar, tem alergia, o tipo sanguíneo dela é o RH negativo, isso também pontua para a questão do alto risco. Então, conforme o preenchimento profissional, o sistema calcularia automaticamente o risco gestacional e trabalharia com sistemas de alerta para poder facilitar para o profissional, tá? Aqui as patologias pregressas e gestacionais também teriam um campo para preencher. Notem que tem muita coisa que não está lá naquele sistema e aqui a gente trouxe todas as informações conforme a quarta edição da caderneta da gestante, do manual técnico também. E aqui o profissional teria a opção também de outros, dele digitar quantos campos ele julgar necessário. Aqui também seria a mesma coisa, conforme a alimentação dos dados, né? O sistema ele iria gerando uma cor e pontuando para a questão da classificação de risco dessa gestante, tá? Aqui a gente tem a opção de exames, tá? Eu tenho a opção de solicitar novos exames ou acessar o histórico dos exames, que também não tem, né, o histórico lá, a gente não tem os dados dos exames, ele só... O profissional depois alimenta se foi feito ou não, mas eu não tenho lá quanto que deu hemograma, creatinina, TGO, TGP dela, enfim, tá? Aqui a proposta é solicitar os exames pelo próprio sistema, ter a opção de selecionar todos para que o profissional não perca tempo de ficar lá indo item por item. Esses exames eles já foram atualizados conforme as novas diretrizes da saúde da mulher, ali da gestante, mas ele também seria um sistema inteligente, né, que conforme o preenchimento do profissional, ele fosse trazendo aquilo ali como uma sugestão. Então aqui eu selecionei todos os exames do primeiro trimestre, eu viria aqui e geraria uma guia de exames automática, tá? Lembrando que o profissional ele vai ter sempre a liberdade de alterar, incluir, excluir o que ele julgar necessário. O sistema ele não vai ser impeditivo para nada, tá? A aba de medicamentos, né? Aqui deixa eu só voltar no sistema. Tem uma aba aqui de medicamento também. A aba de medicamento profissional também pode fazer a sua listagem própria, tá? Eu já quero ter tais receitas pré-construídas, né? Então ele poderia ter essa opção de alimentar o sistema. Aqui a gente deixou algumas receitas, porque é meio que receita de bolo, assim, não muda muito, como a sífilis, por exemplo, que é sempre, no caso da gestante, tratado como sífilis terciária, né? Então vou dar um exemplo aqui, os tratamentos receituários. Eu tenho a opção de gerar a receita, mas também o profissional ele pode mudar e alterar o que ele achar necessário, tá? A questão das vacinas também. Aqui eu tenho a opção de nova caderneta, né? E acessar o histórico dela. Aqui, conforme o profissional, né, o vacinador colocou, ela fez a vacina do tétano no dia 22. Ela tem que retornar daqui a 60 dias. Então, o sistema daria de forma automatizada o retorno. E aqui a gente teria uma opção de gerar alertas, de ser encaminhado ou um SMS ou por WhatsApp, uma mensagem de que você precisa retornar tal dia na sua unidade básica de saúde, para poder estar fazendo a vacina, tá? E eu tenho a opção também de imprimir essa caderneta. Então, conforme lá o profissional preencheu, se essa paciente precisa da caderneta física por algum motivo, ele teria a opção de fazer a impressão dessa caderneta também. Aqui do encaminhamento médico, né, eu posso fazer uma nova referência, posso acessar o histórico de referências também que já foram feitas no sistema.
nova referência, ou eu posso preencher todos os campos aqui que vieram em branco, né? Ele só traz ali o cabeçalho, que é o nome completo, idade e telefone da paciente, ou eu tenho a opção de buscar todo o histórico dela no sistema. Então, se eu coloco aqui sim, ó, tudo que eu preenchi lá naquelas abas anteriormente, eles já trazem aqui para poder facilitar para o profissional, inclusive o cálculo dela da classificação de risco, que a partir de 10 já é considerado uma gestação de alto risco. Então, aqui seria mais automatizado, digamos assim, mas lembrando que o profissional sempre vai poder fazer essa mudança. O controle de hipertensão e de diabetes, mesma coisa. Se eu quiser gerar aqui e pedir para ela que ela controle a pressão, porque eu estou desconfiando de uma pré-eclâmpsia, eu já consigo gerar esse cartão também, tá? Aqui também para o controle de glicemia, a mesma coisa, tá? Alertas, posso fazer um novo alerta para ela ou acessar o histórico de alertas que já foram feitos no sistema para lembrar a paciente. Então, posso colocar do tratamento, ela tem que voltar para segunda dose da sífilis ou para vacina, ou eu quero fazer um novo alerta, né? Aqui, o novo alerta dela, eu quero colocar que ela tem que retornar para uma reunião sobre planejamento familiar, então o profissional pode colocar ali, tá? Questão da classificação de risco também, ou o profissional pode imprimir a classificação de risco em branco, tá? Ou também ele tem a opção de usar o histórico de classificação de risco conforme o preenchimento do sistema, tá? Então aqui, ó, conforme as consultas o profissional vai alterando e modificando no sistema, nós teríamos uma nota diferente, tá? Então, ele podia também estar utilizando isso aqui para mandar ela para a maternidade, por exemplo. Então, a maternidade vai saber que tais meses ela estava com tal nota para classificação de risco. Aqui a opção da carteirinha online, que é o nosso segundo protótipo. Seria um espelho da caderneta do Ministério da Saúde, né? Que a paciente teria acesso. Seria a mesma coisa da caderneta física, mas ela teria a opção também de estar tendo esse acesso através de um aplicativo de celular, esse acesso online. Notificação no sistema, aqui eu posso registrar uma nova notificação ou acessar todas as notificações que foram realizadas. Aqui a gente tem toda a lista, né, de doenças compulsórias, então o profissional teria essa facilidade de ter aqui já disponível no sistema, ao invés de estar indo buscar em um outro local ou no papel, né. Aqui um exemplo, vamos colocar aqui que a gente quer notificar uma sífilis em gestante. Então aqui também mesma coisa, tem a opção de fazer isso de forma, né, digitar todos os campos, mas também eu posso aqui colocar para o sistema me trazer alguns campos que já estão alimentados na própria interface, né? Aqui também, né, eu posso imprimir a notificação para estar encaminhando para o DVO ou encaminhando isso através de um link, né, para vigilância epidemiológica de e-mail ou de um celular cadastrado da vigilância ou SMS para sinalizar que a gente fez tal notificação, porque algumas doenças, essa sinalização ela tem que acontecer de forma imediata, né? E aqui também eu tenho a opção de anexar arquivo, né? Colocar aqui um novo arquivo ou acessar o histórico. Então, vamos supor, no caso dessa paciente, ela tem uma carta do ortopedista dizendo que ela teve um acidente há 3 anos atrás, que ela fraturou a bacia e ela não pode ter parto normal. Então, eu peguei esse documento e anexei aqui, e isso vai facilitar também para a maternidade, até para saber o que conduzir na hora do momento do parto ou intervir antes também, né? E aqui a opção do atendimento multidisciplinar. Todos os profissionais que ela vai ter recebido atendimento, a gente vai poder estar colocando no sistema também. Tá certo? Essa é a nossa sugestão de novas funcionalidades para o CIS pré-natal. Obrigada.